Bom dia, meus amores! Hoje, a nossa aula de língua portuguesa será sobre pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Então, prestem atenção para que vocês possam estar entendendo direitinho o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com o pronome possessivo. Como o próprio nome induz, ele indica a posse de alguma coisa por parte de uma das pessoas do discurso. No singular, temos em primeira pessoa, referente a eu, os pronomes meu, minha, meus, minhas. Em segunda pessoa, refere-se a tu. Então, nós temos teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, refere-se a ele ou ela. Temos seu, sua, seus, suas. E no plural, em primeira pessoa, referindo-se, portanto, a nós, temos os seguintes pronomes: nosso, nossa, nossos, nossas. Em segunda pessoa, refere-se a vós: vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa, referindo-se a eles ou elas: dele, dela, deles ou delas. Exemplos de pronomes possessivos. Vendi meu carro. Observe que meu refere-se a quem? A eu. Compraste tua roupa? Tua está se referindo a tu. Alugamos nosso apartamento. Quem alugou? Nós. Perceba que nos três exemplos há uma ideia clara que existe posse por parte do sujeito. Quando o pronome possessivo determinar mais de um substantivo, ele deve concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Vamos observar o exemplo. Vou lavar meu tênis e bolsa. Observe que nós temos dois substantivos, tênis e bolsa, e o pronome está concordando com o mais próximo, nesse caso, tênis. E se invertesse a posição dos substantivos, como ficaria? Vou lavar minha bolsa e tênis. Então, minha concordou com bolsa, certo? Aqui nós temos um caso bem importante, que é a aplicação do pronome possessivo seu e sua. Esse pronome, gente, ele deve ser bem colocado em uma frase. Por quê? Porque se essa frase não for bem elaborada, pode causar dupla interpretação. Observem uma situação aqui. A professora proibiu que o aluno utilizasse seu livro. O livro é de quem? É dela ou é dele? É da professora ou do aluno? Observe que esse pronome ele causou uma dupla interpretação. Então, como podemos resolver esse problema na hora da escrita? Basta substituir adequadamente por dele ou dela. Vejamos. A professora proibiu que o aluno utilizasse o livro dele. Agora está claro qual é a proibição. É o livro do aluno. A professora proibiu que o aluno utilizasse o livro dela. Então, observe que agora a frase ela está bem colocada e nós podemos entender perfeitamente a proibição, ok? Pronome demonstrativo. Indicam o lugar onde uma coisa ou pessoa se encontra em relação às outras. Essa localização, gente, ela pode ser espacial, temporal ou dentro do próprio discurso, que nós vamos ver agora. Vamos começar com o pronome quanto à localização do espaço. Em primeira pessoa, temos este, esta e isto. Nesse caso, nós podemos entender que esses pronomes eles se referem aos elementos próximos da pessoa que fala. Por exemplo, vendo esta bicicleta. Quem está vendendo? Eu, né? Então, por isso que esta foi empregado dessa maneira. Está se referindo à pessoa que fala, está próximo à pessoa que fala. E se estivesse no plural? Como ficaria? Ficaria estes, estas e isto. E a frase também ia variar.
Ia ficar vendo estas bicicletas, certo? Na segunda pessoa do singular, eu vou colocar sempre com singular, mas depois eu falo o plural. Esse, essa e isso. Podemos entender que o elemento está próximo da pessoa com quem fala. Observe, vendo essa bicicleta, ou seja, está próximo da pessoa com quem nós estamos falando. E no plural, como ficaria? Essa, esses, essas, esses e isso. E a frase também iria concordar aí, porque vai para o plural, vendo essas bicicletas. Na terceira pessoa do singular, aquele, aquela e aquilo, o elemento não está perto de quem fala e nem de quem ouve. Está perto de uma terceira pessoa. Por exemplo, vendo aquela bicicleta. Não está perto nem de quem fala e nem com quem se fala. Aquela bicicleta. E no plural, como ficaria? Vendo aquelas bicicletas. Ok? Agora, observe exemplos de pronomes demonstrativos, tá? Quanto ao uso deles em relação ao tempo e ao contexto. Vamos começar com o tempo. Nós podemos citar, como exemplo, esta semana está sendo ótima. Esta faz referência ao tempo presente, esta semana. Essa semana que passou não foi legal. Essa faz referência a um passado próximo. No caso, essa semana que passou não foi legal. Esse pronome aqui faz referência a um passado próximo. Aquela semana foi difícil. Esse pronome aqui, ó, observem, aquela, ele faz referência a um passado distante. Ele faz um tempo a mais que passou essa semana aí, ok? E quanto ao contexto? Desejo sinceramente isto, que seja feliz. O pronome isto, ele faz menção a algo que vai ser dito a seguir. O que eu desejo? Isto, que seja feliz. O desejo ele foi declarado após o pronome, por isso que foi empregado o pronome isto. O desejo veio após. Que seja feliz, é isso que desejo. Observe que, mesmo o sentido da frase seja muito parecido, seja o mesmo, a menção é feita de maneira diferente. Já antecipou o desejo, que seja feliz. Nesse caso, quando me refiro a algo que já foi dito, eu uso o pronome isso. Pronome indefinido. São aquelas palavras que se referem de maneira vaga ou expressa quantidade indeterminada. Alguém pegou o chocolate que estava na geladeira. Observem que a pessoa em questão está indeterminada. Você não sabe quem pegou. Você não sabe de quem está falando, certo? Nós temos os pronomes indefinidos invariáveis e variáveis, tá? Aqui eu trouxe para vocês os invariáveis. Algo, alguém, cada, nada, ninguém, outrem, quem e tudo. Esses pronomes, gente, eles não se alteram, não vão para o plural e não tem diferença quanto ao masculino e o feminino. Os invariáveis, eles não vão se alterar, certo? E os variáveis, os pronomes variáveis, esses aqui, ó, eu trouxe só alguns exemplos, tá? Lá no livro de vocês têm um quadro completinho dele. Os pronomes variáveis, eles são pronomes que variam em gênero, eles podem ser masculinos ou femininos, e eles variam em número, ele pode ser singular ou plural.
como eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, ó. Algum, alguma, alguns, algumas. Eu tenho o singular e eu tenho o plural. Eu tenho o masculino e eu tenho o feminino, ok? Certo, certa, certos, certas. Todo, toda, todos, todas. Agora vamos falar sobre o pronome interrogativo. São aqueles empregados para fazer uma pergunta. Eu tenho que, quem, qual e quando. Esses são os pronomes interrogativos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Quem ganhou o jogo? Qual o motivo da discussão? Quanto custa essa roupa? Gostaria de saber quem ganhou o jogo. Diga-me qual o motivo da briga. Observem que aqui eles foram empregados de forma direta para fazer uma pergunta direta. Aqui não. Aqui ele empregou de forma indireta, fazer uma pergunta de forma indireta, que também pode acontecer. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, assiste de novo o vídeo, pausa se for necessário, tá? Para que vocês possam estar fazendo a atividade de uma forma bem tranquila. Beijos e até a nossa próxima aula.